Boa noite a todos. Mais uma terça-feira. Hoje, como nós fazemos sempre nas terceiras terças-feiras de cada mês, é o dia de estudos de O Livro dos Espíritos. Então, nós estamos seguindo a sequência numérica e a partir de hoje, hoje será a partir da questão 403. E antes que a gente dê início aos trabalhos de hoje, vou pedir para que um dos nossos amigos aqui presentes se disponha a fazer a nossa oração de abertura. Alguém sabe? Ó Senhor, bom Deus, agradecemos pelo dia de hoje, pelo estudo, pela possibilidade de estarmos todos aqui, reunidos no nosso querido Centro Espírita Simplesmente Amor. Que possamos, ó Pai, nesse dia de estudo, compreendermos não só intelectualmente, mas termos uma compreensão espiritual e principalmente amorosa, porque todo estudo com amor nos traz uma compreensão ainda maior do que é a evolução humana. Que assim seja, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, Mestre Jesus. Ah, bom, como a gente tinha dito, né, nós seguimos na sequência das questões e nós estamos, então, bem no início do capítulo oitavo, e esse capítulo, o tema dele é a emancipação da alma. Então, como se dá isso? E como o Kardec fez, né, uma compilação e uma estruturação do Livro dos Espíritos de uma forma bem detalhada. Ele colocou isso nesse capítulo, e dentro desse capítulo nós temos os itens. E o primeiro item que é abordado em termos de fazer questões para os espíritos foi o item que fala sobre o sono e os sonhos. Então, a partir da questão número 400, começou esse assunto, o sono e os sonhos. Então, nós vimos nas reuniões passadas a questão de se realmente nós, como espíritos encarnados, nós permanecemos voluntariamente aqui no nosso corpo. E aí os espíritos responderam que, assim, é o que é necessário, né? Então, assim, tem a necessidade de a gente vir sob esse envoltório mais grosseiro, e é aqui que nós vamos passar por muitas experiências, com o propósito sempre final de fazer o progresso do nosso espírito, né? Como é que a gente evolui? E a nossa passagem aqui nesse planeta, ele é uma passagem extremamente importante. Enquanto a gente está no plano espiritual, como espírito, a gente tem muitas facilidades, né? Pensou, vai para um lugar, pensa numa pessoa, já está praticamente em contato. E aqui? Aqui não é bem assim, a gente ainda depende dos meios de comunicação. E ainda que a gente hoje, né, esteja vivendo um tempo em que a gente tem muitas comunicações em tempo real, mas ainda assim nós temos a nossa densidade, que a gente precisa de veículos, né, para poder se deslocar de um lugar para o outro. Enfim. E aqui, quando vai falar sobre o sono e os sonhos,
Então, como é que o espírito se desloca durante o sono? E os espíritos nos explicaram que é muito comum que nós todos façamos um desacoplamento, vamos dizer assim, não completo. A gente permanece conectado ao nosso corpo físico, mas a gente, como espírito, vai fazer alguma coisa durante o sono, durante o repouso do corpo físico, né? E aí, na partir da questão 403, a pergunta que Kardec fez foi: por que não nos recordamos sempre dos sonhos? E os espíritos nos responderam: nisso que chamais sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Então, só um parênteses aqui que eu vou abrir e fechar rapidinho. São várias versões e traduções, tá? Eu estou lendo uma dessa tradução aqui. Pode haver alguma palavra que foi traduzida ou está colocada de uma forma um pouquinho diferente. Vocês vão notar alguma diferença, mas obviamente o sentido da resposta é o mesmo, né? Só varia um pouquinho de tradução ou de edição. E nesse caso aqui, eu não vou me falar, mas só vamos chamar a atenção. É, bom, alguém quer comentar o que mais chamou a atenção nessa resposta? Onde que olha para cá? Boa noite, gente. É, uma observação preliminar é que a questão anterior, a questão 402, e aqui tem a 400, não tem 402, a 402, ela é muito rica, tem muitas informações. E mesmo quem não tem o livro dos Espíritos em casa, é fácil baixar na internet. Se jogar no Google Livro dos Espíritos PDF, vem várias possibilidades de baixar versões sem custo nenhum, né? E seria bem interessante, porque tem várias explicações da atividade do espírito durante o sono. Porque durante o sono, só o corpo repousa. O espírito está em constante atividade. E, e muitas das lembranças que a gente não tem, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não sonho, né? Eu não me lembro de nada, tal. É o que está dizendo aqui na questão, né? As lembranças, as vivências são do espírito com o corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. Elas não ficam nos neurônios do corpo físico, ficam nos neurônios do perispírito, né? Isso já é, muitas vezes, uma dificuldade que aumenta quando a gente também não se prepara para dormir, por exemplo, quando a gente dorme assistindo televisão, ou quando a gente nem sequer tem consciência dessa atividade intensa que o espírito tem. Então, é essa observação apenas que eu queria, nesse início, fazer, tá? Alexandre, Gisele. É, tem você nos falou, tem às vezes, o dormir com raiva, você tem uma discussão, mas eu discuti com o meu marido ou com a minha esposa. Antes de dormir, peça perdão, perdoe, faça um movimento, porque essa energia que você traz para o seu corpo de raiva, aquilo vai ficar no seu corpo e no seu espírito. Então, vai se conectar com aquilo que tem raiva. Então, é importante, é lógico, às vezes numa discussão, no calor, mas a prece, ela é só sua. Você
pode fazer. Ou até a prece, Senhor, me ajude a perdoar. Quando você pede nesse momento, é muito importante. E quando nós falamos do espírito sair do corpo, lembrando, o nosso espírito, ele vai se conectar com aquilo que pensamos durante o dia, ou as nossas ações, ou as nossas atitudes. Então, pessoas que muitas vezes estão conectadas ao vício, quando elas adormecem, o espírito vai se conectar às questões de vícios. Isso de todas as formas. É, de o álcool, das outras drogas, do sexo, ou um vício que tem muito grande, que às vezes a gente passa desapercebido, que é a maledicência. Isso é uma energia, a fofoca, a vulgo fofoca, que você emana para o outro e imagine o tempo que você perde. Então, assim, e você, se você está se conectado com algum tipo de energia, é, quando o seu corpo sai, se o espírito sai do corpo, é automático. É automático. Você vai se conectar com aquilo que você pensou, ou vibrou, ou quis o dia inteiro. Então, onde a gente tem que ficar? Ah, mas Adriano, se conecta às coisas boas? Lógico. É muito mais fácil você se conectar às coisas boas, mas nós esquecemos de pensar nas coisas boas. Isso é uma coisa que devemos sempre procurar, porque não é o ruim que nos atrai, é o bom, mas nós perdemos e acreditamos que o ruim é mais forte. Lembre-se, o bem, ele vai sempre vencer o mal. Boa noite aí, pessoal de casa. Boa noite mais uma vez para vocês. Pegando um gancho aí na colocação do Adriano, é por isso que é importante, tanto quanto possível, se a gente consegue, antes de você adormecer, se concentrar um pouquinho, fazer uma oração, fazer uma leitura edificante, né? Porque isso ajuda, abro aspas, a faxina que a gente necessita para se livrar daquelas energias que a gente vem acumulando, talvez desde o começo do dia ou de outros dias, inclusive. Então, resolve? Não dá para dizer que resolve, mas ajuda. Ajuda a gente se desconectar dessas energias, vou chamar de menos boas, né? E aí, para o espírito, ao sair do corpo, ele vai se conectar com uma energia melhor também. E essa estada dele fora do corpo vai ser melhor para ele, e isso, de alguma forma, tem a gente consciência ou não do que acontece enquanto ele está fora do corpo, vai refletir na gente depois. Na forma de manutenção de uma energia ruim, uma dor que pode aparecer no próprio corpo. Então, quando é possível fazer, ter esse momento de pausa para oração, para uma leitura edificante, ajuda nesse sentido, ajuda nessa faxina que eu me referi, né? Eu acho que é sempre bom. Imagina, a resposta da Adriana foi super legal. Eu sou muito da parte prática, assim. Quando a gente fala, assistir televisão, qualquer coisa que traga uma alteração no nosso corpo. Se o corpo, como aqui foi dito nas questões anteriores, se o corpo é essa matéria mais grosseira, e a gente, eu não sei vocês, mas eu, quando assisto algum filme, às vezes não tem filme, às vezes é assim, uma partida, uma competição. Vocês já viram? A gente começa a se envolver e você entra naquela vibração, o corpo que é grosseiro, então veja, é mais difícil você agitar matéria mais grosseira. No entanto, o corpo da gente reage, não é? Se eu assisto um filme, tem alguma coisa que tenha tensão, que começa a dar aquele nervoso, começa a haver uma alteração física, começa a ver alteração no físico da gente, sabe? No estômago você começa a sentir aquele aperto. Eu não
não assisto filme que traz tensão. Por que que eu vou trazer tensão para o meu organismo? Já tem tantas coisas para preocupar. Ah, bom, tem gente que gosta de um filme de suspense e tudo mais. Ok, gostar, mas é importante a gente sempre ter a consciência. Não é proibido nada. A questão não é falar que não se deve. A questão é que cada pessoa tenha consciência da consequência daquilo que está fazendo. Então, se a pessoa quer assistir televisão antes de dormir, assiste, mas saiba que isso influencia no estado do sono. Por quê? Porque não só a matéria física é afetada, e isso é fato, a gente percebe isso facilmente, como então o espírito fica impressionado, sim. E aí a gente leva essa impressão para o momento do repouso. Enquanto o corpo está ali repousando, esticado numa cama, para nós que temos o privilégio de dormir numa cama boa, que aliás é uma boa a gente agradecer toda noite, né, antes de dormir, a cama boa que a gente tem. Então, mas o espírito ele vai se desdobrar e vai ter outras ações no plano espiritual. Se ele já está impressionado com essas outras energias, como é que vai ser a energia que o moverá, né? Então, como é que vai acontecer esse sono? E que tipo de experiências vão acontecer que vão se somar àquilo que já é levado para o momento do desdobramento? E isso impacta, obviamente, no retorno ao nosso corpo e como é que as coisas vão se desenrolar. Então, a gente precisa sempre ficar atento com isso. Qual é a nossa responsabilidade na nossa saúde? Em todos os sentidos, na saúde física e na saúde espiritual, na saúde emocional, não é? Então, é um conjunto. A gente precisa só ter, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor, tá? Então, esse foi o minha observação com relação. Fala. Oi, Clarinha, só um minutinho. Quando eu falo de televisão, eu me refiro muito a essa impossibilidade que a gente tem de controlar o que sai da TV aberta, né? É, mas eu não quero, como a Fran falou, eu me lembro, quando você falava, eu lembrava de Paulo. Ele dizia: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Então, a gente pode fazer tudo o que quiser, mas vamos olhar o que é bom para nós e o que não é. É, Hoje a gente tem Smart TV com opção de YouTube, com opção de controle de programa. Isso pode ser uma coisa interessante? Sim, isso pode ser uma coisa interessante. Eu já conheço uma palestra no YouTube que é edificante. Quero dormir ouvindo aquilo. Tudo bem, né? Mas é muito importante ter essa consciência. Muitas vezes a gente liga num canal e não tá nem liga lá só para ficar fazendo um barulho para dormir, porque dá sono. Mas isso é perigosíssimo. Você não controla o que sai daquele canal, você não controla o que tem no comercial, e aquilo vai te bombardeando e causa impressões sérias no seu espírito, na sua mente, no seu corpo espiritual e no seu corpo material. Diga, Maria Clara. Já liberou seu microfone, fala. Tá, boa noite, pessoal. Eu só quero falar para vocês aqui um depoimento do último trabalho que nós fizemos, e apareceu um, um espírito que me acompanhava, para não dizer outra coisa. Ele simplesmente lembrou esse processo. Ele fala: lembra-se, você estava comentando agora há pouco, então, quando você sai, você vem para cá, ou seja, quando você dorme, eu estou aqui te esperando. Lembre-se disso. Então, e eu não tinha noção disso, eu nem sabia. Então, muitas vezes eu tinha sons conturbados e, em alguns tempos atrás, agora, alguns dias, acho que posso dizer, eu tinha resistência para dormir, eu conseguia dormir tipo quase 5 horas da manhã. Eu ficava rolando para lá, para cá, eu não conseguia. E agora eu entendi depois por que eu resistia.
entrar em sono, porque eu era assediada por esse espírito, ele estava me aguardando. E esse espírito estava conectado com outro trabalho que fizemos numa noite anterior, né, numa oportunidade, numa terça anterior, e por causa daquilo ele vinha me perseguindo. Então, veja bem, esse é o grande perigo. Inclusive, o Adriano falou que a gente tem que ter cuidado ao dormir, se você, né? É, porque o que você não dormir com situações desencontradas, né? Com problemas emocionais, com brigas, com discórdias, com tristeza, inclusive, né? Que é algo muito sério. E isso é só uma lembrança. Então, veja bem, muitas vezes, quando a gente não gosta, não, inconscientemente não dorme, ou se dorme, dorme mal, parece que se levanta mais cansado ainda, é porque, claro, ou você foi atraído para um determinado lugar que você não tinha nem consciência, que não é nada agradável, ou então você já tinha alguém te esperando ali. Foi só um exemplo, que eu vivenciei isso na última terça-feira. Foi só essa lembrança. Obrigada, gente. Obrigada, Maria Clara. Que bom, Ai, então, como é? não é? Então, pessoal, alguém quer fazer alguma observação? Hoje é o dia de estudo, é o dia de interação também, viu? Todo mundo ficar à vontade. Claro, aqui e em casa também, viu, pessoal? Vamos lá. Ah, Fala, Nicolau. ai, chora, mão. Baixou. Não, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente ouve alguém falar assim, olha, tinha um espírito me esperando, que impressões fica para vocês? Tá lá fora, vai te dar uma surra. É o famoso te pego na hora da saída, né? É, é, então, é justamente isso que eu acho que precisa esclarecer, né? Porque, sem dúvida, existem desafetos, existem espíritos arruaceiros, que os espíritos são pessoas, né? Só que são pessoas desencarnadas. Mas eles não são a maioria. Lembrem-se disso. Os espíritos, os desafetos, os espíritos baderneiros, os espíritos arruaceiros, não são a maioria. Aí a questão é em quem eu quero me ligar? Como o Adriano falou, como todos falaram, né? Eu quero ah, ser negligente, quem eu tiver ligado, ligou e tudo bem, é uma opção. Ou eu quero me ligar nos espíritos familiares que torcem por mim, que velam por mim, que são a maioria, que cuidam da minha encarnação. Eu quero me ligar no meu protetor. Eu quero me ligar nos espíritos aqui do centro, porque todos vocês, todos nós estamos ligados aqui. Nós fazemos parte de uma família espiritual. Então, não exatamente, muitas vezes ou quase sempre após a sessão de terça-feira, a gente vai para casa, na hora que a gente dorme, a gente volta para cá para trabalhar, para aprender em espírito, para esclarecer, né? Então, não nos assustemos quando a gente ouve relatos como esse, tá? Porque pode acontecer sim. Nós já tivemos muitas encarnações, mais de 300 cada um, daí para mais, né? Conhecemos muitas pessoas, afetos e desafetos, mas os espíritos que estão ao nosso derredor, os desafetos, os arruaceiros, os baderneiros, os perseguidores, não são a maioria. Tá bom, gente? Agora você tem que aparecer. Vira, Cléber. Eu apareço aqui na pontinha. Ah. Não, só para comentar, eu, por exemplo, às vezes eu sinto que está bem carregado e não tô nem no espírito de fazer oração nem nada. Aí eu ligo o YouTube e boto uma oração. E aí eu durmo com a oração tocando ao lado. Eu acho que isso é uma coisa que pode ajudar também. Se às vezes a gente internamente não está bem, colocar isso ajuda. Pelo menos para mim, eu sinto que contribui. É como se fosse uma proteção. E como
eu sei exatamente qual é o conteúdo, pode ser até cantado. Tem uma Ave Maria que é cantada, que eu acho bem bonita, acho que até em latim. Eu acho bem bonita. Ou às vezes eu boto mantra também, que mantra me deixa mais ligado. E, e essa questão de eventualmente sentir né, porque tá dormindo, eu às vezes até acordada, eu sinto que estão me enchendo o saco. Então, às vezes a gente também pode pensar, né? Será que você está querendo se concentrar, fazer uma coisa, e parece que teu pensamento foi lá, você não sabe para onde é que foi? Às vezes uma oração também pode te ajudar a concentrar. A gente não pensa nisso, mas às vezes também pode ajudar. Pessoal, boa noite. Eu já vou fazer um relato contrário. E aconteceu essa noite. Não me lembro o que eu sonhei, o que eu vivi, né? Mas eu acordei com uma sensação de paz enorme. E em algum momento, inclusive, eu respirei fundo e é como se uma voz tivesse dito: vai ficar tudo bem. Independente do que fosse não ficar. E aí eu só tive uma sensação de, ok, eu fui para um bom lugar durante a noite. Porque eu fiquei muito relaxada. Falei, olha, hoje é dia de centro. Os estudos ajudam, porque ontem à noite nós fizemos os nossos estudos. Dando para ouvir, né? Acho que tá dando para ouvir, né, Maria Clara? Não? Não está ouvindo? Agora ouve? Sim. Ah, no microfone, quando fala no microfone, ouve. Beleza. Então, é só para lembrar para, né, as pessoas. Nós, trabalhadores do centro, temos o nosso dia específico de estudos e para nós fazemos às segundas-feiras. Então, a gente já está na vibe, já começa a entrar. Na verdade, é sempre a gente está, né? Busca pelo menos, mas na segunda-feira já tem essa preparação, então a gente já entra. E na terça-feira vem os estudos aqui, no caso, se é a terceira terça-feira do mês. E no caso, nas outras terças-feiras, os trabalhos. Mas já é a preparação que o plano espiritual nos auxilia, né? Então a Sabrina teve essa. Então, eu achei isso muito curioso, porque geralmente, infelizmente, a gente lembra das sensações que são ruins, né? Muitas vezes. Eu tive um pesadelo, ou não estou me sentindo bem. Eu, particularmente, sempre falo que tenho insônia, mas essa que aconteceu de ontem para hoje me deixou muito feliz, porque eu tive a sensação muito específica de proteção, né? Então, estou fazendo a lição de casa. Aí acho que tem a ver exatamente com o que o Nicolau falou desde o começo. A questão não é assistir a televisão ou não assistir, é a gente ter consciência daquilo que a gente assiste, aquilo que a gente escolhe assistir, né? Então, a Gisele colocou, então eu escolho colocar e dormir com uma oração e tal. Então, significa a escolha que a pessoa faz. Então, se para ela aquilo está sendo bom, ok. Mas voltando, é sempre que a gente tenha a consciência daquilo que a gente está fazendo. E não, como disse o Nicolau, deixar uma televisão aberta sobre uma programação que você não tem controle nenhum. Que, aliás, em geral, o que que vai noticiar? Porque o que que é exceção? Exceção é o que aparece no noticiário. Não é verdade? Noticiário não noticia coisa boa, geralmente. Não, porque o coisa boa é o que acontece sempre, na maior parte das vezes, né? Coisa boa é uma coisa que acontece todos os dias, então eles não noticiam que, sei lá, é sempre algo excepcional. E normalmente o excepcional é algo ruim, né? E aí a gente vai sendo bombardeado e a gente, no final das contas, pode, sem ter muita consciência, muito raciocínio, achar que o mundo inteiro está ruim. Só coisa ruim acontece. Tem muita coisa ruim acontecendo? Tem, efetivamente. Porém, não é todo mundo. A gente tem um monte de. E não é a maioria. Não é, né? É isso. Então, tudo bem? Podemos ir em frente na próxima? 404. E pensar da significação atribuída aos sonhos. Aí os espíritos responderam assim:
os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores da sorte. Pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar a que a alma se transporta. Aí eles fazem algumas perguntas. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para advertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? O que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a voz? Quando adquiris a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem a ver com o fato? Sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília? Então, bom, eu já li. Alguém quer fazer alguma observação sobre isso? Acho que a gente tem vários pontos aqui nessa questão, né? A primeira é, quando a gente, e isso é muito popular, assim, olha, sonhei, sei lá, alguma coisa. Ah, os sonhos são símbolos. Ah, então se eu sonhei com uma cobra, significa uma traição, né? É, se eu sonhei com uma criança assim, é porque vai ter criança na família. Então, assim, quando os espíritos dizem sobre os ledores da sorte, o nosso entendimento aqui, pelo menos o meu, é no sentido de que a gente tenha muito cuidado com uma generalização, com algo que se é assim, se sonhar com isso, vai ser aquilo outro. Então, é uma generalização e que tem algumas coisas que fazem sentido, podem ter. E aí, no caso, o psicólogo, que é o Adriano, pode falar um pouco mais, porque existem sim, né, já estudos relacionados a isso. A Jung estudou muito a questão dos arquétipos, e aí tem algumas coisas que são já definidas como se fosse na psique humana, de identificações de arquétipos e tudo. O que acho que precisa ter cuidado é ter, sabe, aquela coisa do tipo, sonhou com isso, vai acontecer aquilo outro. Sonhei tal coisa, vai acontecer. Sonhei com, sei lá, vou dar um exemplo aqui, mas não me ocorre de imediato. Mas nesse sentido, ou o popular, que é a contravenção no Brasil, mas a gente sabe que ocorre, o tal do jogo do bicho, né? Então, eu sonhei com uma coisa não sei o quê, joga. Sonhei com o número 13 é borboleta. 17 é macaco. 24 é veado. 1 é águia. 2 é avestruz. 3 é burro. Mas porque quando era criança, tinha uma tia que ela sabia todos os números. E aí algumas coisas eu aprendia, né? Então, e ela falava como coisa, sonhou com tal coisa? Vai dar tal no jogo do bicho, vai fazer uma fezinha. Gente, isso é popular e isso é meio de vida de muita gente, vamos combinar, é verdade. Não é? É? Oi? Oi? Alguém falou o quê? Bet analógico. Hoje tem as bets eletrônicas, né? Mas tem a bet analógica. Mas essa bet do jogo do bicho, ela continua, é forte e movimenta pessoas e vidas e muita coisa aí no mundo, no nosso Brasil.
movimenta cidades, movimenta populações inteiras. Carnaval, né? Maior festa popular do mundo, considerado o Carnaval do Brasil. Enfim, mas o fato é que aqui está dizendo o quê? Que a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente sonha e não atribuir diretamente aquilo que foi sonhado, como fazem os ledores da sorte. E aí explica o porquê. Porque diz assim: eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito. É real, né? Quando você está sonhando, é real, mas que frequentemente não tem relação com o que se passa na vida corpórea. Não no sentido direto. O que acontece muitas vezes? Então, são imagens. E outra, a nossa mente, ela tem um funcionamento muito próprio e rico. E quando a gente sonha, a gente está liberto desse mecanismo mental, mas a gente, como espírito, está conectado a ele. E aí a gente vai ter um somatório. Só que o cérebro é tão rico, tão complexo, que vai fazer um mix disso tudo, e de repente você, sei lá, ficou impressionado com uma cena tal que você viu durante o dia, e isso aqui te fez uma lembrança de algo que aconteceu na sua infância, aquilo ali te marcou. Quando chega, aí daqui a pouco você conversa alguma coisa com alguém, com uma família, com um familiar, ou passa por uma situação com um filho, uma briga, e daí a pouco, quando você vai dormir, a cabeça está fervilhando e de repente mistura tudo, não é? E quantas vezes a gente está movido por outras emoções do tipo saudade? Quando a gente está muito saudoso de uma pessoa querida que, sabe, eventualmente já fez a passagem, já se desencarnou, e aí você sonha com ela. Pode ser que você tenha se encontrado com ela no sonho? Pode sim. Mas pode ser também só a sua saudade, que a imagem dela fez aparecer e você relacionou, porque a saudade move. Então, assim, a gente precisa ter sempre cuidado, não estabelecer algo de uma forma definitiva, mas ficar atento, né, com aquilo que a gente sonha. E aqui, inclusive, está dizendo que às vezes é possível que Deus permita que a gente tenha alguma visão, alguma coisa sobre algo que a gente viu enquanto estava em desdobramento, né? Viu em outro mundo para aquele lugar onde a alma se transportou. E aí a gente recebe e vai saber se essa imagem que a gente viu lá, será que ela tem correspondência com o que a gente está acostumado a viver aqui? Por isso que às vezes a gente acha muito estranho. Às vezes pode acontecer da gente sonhar com a gente mesmo. Não sei se já aconteceu isso com vocês, comigo já aconteceu várias vezes. Eu me vejo, estou diferente do que eu sou agora, estou em outro lugar e tal. Eu sei que sou eu, mas eu não sou eu, a Francisca agora com esta aparência aqui. E pessoas também com que a gente entra em contato. Ah, sonhei com a minha mãe. Eu sabia que era minha mãe, mas ela não era a mãe, essa mãe aqui, essa encarnação. Por que não? A gente pode ter sonhado, sim, só que ela é uma aparência, está com uma aparência no nosso sonho de uma outra encarnação. Então, a questão muito mais, eu penso, é no sentido de a gente ter esse cuidado. Pode ser? Pode, mas podem ser muitas coisas também. Fala, Jorge. Uma coisa que me intriga muito são sonhos recorrentes, em que geralmente eu sei que eu estou sonhando. É inacreditável. Eu falo, ah, não, de novo, esse sonho. E eu sei qual vai ser o desenrolar do sonho, assim, é incômodo às vezes, né? Porque você sabe que está dormindo, sabe que está sonhando, e geralmente são coisas um pouco aflitivas, né? Ah, ah, teria alguma explicação do momento pelo qual seu espírito está passando para ter esses sonhos recorrentes?
É, essa questão do sonho, a questão do sonho, principalmente sonhos recorrentes, são movimentos inconscientes, né? É o seu corpo pedindo para que você possa é, ter uma atitude ou sair daquela situação. Alguns vão lembrar o disco de vinil rodando. Quando ele pulava, voltava. Pulava, voltava. Então, hoje muitas pessoas não vão entender esse exemplo, mas a gente pegava e colocava uma, uma caixa de fósforo, uma moeda para manter e continuar. Então, assim, enquanto a gente não conseguir passar aquela situação, a gente volta de novo. Então, o sonho é um movimento, é um mecanismo de defesa onde o seu inconsciente traz alguns fragmentos que ele buscou para trazer para você. Ele não traz uma imagem perfeita. Olha, faça isso agora, Jorge. Não, ele vai trazer fragmentos para que você entenda. Os fragmentos, eles são codificados quando você consegue trabalhar numa psicoterapia. Você vai contar, olha, eu sonhei isso, sonhei isso, sonhei isso. Aí, pô, sonhei isso, como é que é a sua infância, como é que está na sua vida. E às vezes são assim, traz pedaço da infância, traz pedaço de ontem, traz pedaço de uma ideia que você nem tem, traz um pedaço de um bicho. Vai trazer. Cada mente tem a sua forma de codificar. Por isso a psicoterapia é tão importante. Não é porque eu sou psicólogo vendendo, não, mas assim, traz, traz quanto mais você busca o autoconhecimento, mais para sua vida torna-se fácil, não fácil, fica mais prático. Tem essa consciência de que eu sei que eu vou sonhar de novo, eu sei que eu estou sonhando. É, isso, quer? E de onde vem a sensação ou a certeza de que eu sei que eu estou sonhando e eu sei como o sonho vai se desenrolar? Essa consciência. Tem, além de uma resposta espiritual, tem a resposta emocional. O seu... Então, assim. Também. É, é, é. Então, boa, boa. Mas deu para ouvir o Samuel. O Sidney deu o exemplo da a pessoa dormir com a moeda na testa, né, para não sonhar de novo aquilo ali. Mas estavam falando de sonhos, né? Tem médiums que têm a capacidade de fazer o processo sonha. Poxa, eu sonhei com. É muito triste essa mediunidade, porque assim, eu sonhei com fulano, ele morre. Então, assim, eu já encontrei vários pacientes. Teve uma moça que ela chegou com uma. Ela pensou em se matar. Por quê? Ela tinha essa. Ela sonhava com pessoas, aí depois de 12 dias, a pessoa, pum, desencarnava. Então, assim, ela falou assim, nossa, e aí ela foi acho que é taróloga, não lembro agora o que a mulher fazia. Falou que ela tinha uma maldição. E Meu aí, como Deus. é que você trabalha isso na sua vida? Pô, então não posso sonhar com ninguém que a pessoa e por isso que ela queria, falar, não quero mais isso. Eu falei, não, isso aí, pô, você tem um processo de mediunidade e tal. E aí, o que é importante, se você sonha com a pessoa, reza pelo aquele espírito. Se aquilo torna-se recorrente, ela vai desencarnar, reze para que aquele espírito possa desencarnar em paz. Muitas vezes é um preparo para que você reze. Ninguém reza, mas você reza. Então, assim, justamente, é uma missão. Quando você não conhece, ó, vem uma pessoa na minha cabeça, sonhei com ela. Você já está preparando, a sua missão é preparar aquele espírito para que ele aceite o desencarne. E muitas vezes ela sonhava em hospitais. Então, assim, agora, Aham. o duro é quando Nossa. sonhava uma pessoa próxima, e que acontecia várias vezes. Pessoa que ela conhecia desencarnava. Primeira vez foi coincidência. Segunda, terceira, quarta,
Aí a quinta ela ficou pirada. Então, Premonição, assim, né? são situações onde a gente tem que ficar atento. Então, tem essa mediunidade? Tem. Mas por quê? São missões, como a Fernanda colocou. Você tem a missão de fazer isso. Não é assim, eu vou sonhar agora com fulano, eu vou sonhar. Senão, você querer sonhar é só coisa boa, né? Então, são situações que é importante a gente ter essa capacidade de entender. E o sonho, muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu sonhei a noite toda. Não, você teve um milésimo de segundo de sonho. Mas aquilo te perturbou tanto que geralmente é quando você está entre dormir e acordar. Então, onde você sonha. Você Sonho tem REM, essa fragmentação. sono REM. Eu falo primeiro ou ela? Posso falar? Eu já tive algumas situações, principalmente quando eu era muito pequena. Então, ali numa faixa dos 10, 12, entre 10 e 15 anos. E eu sonhava e as coisas realmente aconteciam, né? E normalmente eram coisas muito tristes. Então, eu tive um sonho com um acidente, né? Com pessoas que eu não conhecia, tinha algumas que eu conhecia envolvidas, e acordava de manhã, eu tinha visto tudo. Parecia que eu estava lá junto com aquelas pessoas. E aí eu acordava com o telefone tocando, contando, olha, então, eu falei, não, eu já sei, aconteceu isso, mas como que você sabe? Alguém te ligou? Não, eu já sabia. Então, assim, normalmente eram coisas muito difíceis. Aí eu tinha medo de dormir. Foi uma fase dificílima, assim, da minha juventude, que eu ficava apavorada, né? Aí as orações da vovó me ajudaram muito. E teve um episódio, eu tava grávida, estava indo dar aula, eu dava aula em Alphaville, e eu tenho uma ligação muito forte, assim, com meu irmão, muitas coisas, assim, né, não sei, surgiram, e aí eu lembro que eu tava no ônibus indo para Alphaville, e eu cochilei, e eu sonhei que o meu irmão tinha sofrido um acidente, né, que meu irmão anda de moto e tal, e que ele estava de moto e que o ônibus tinha batido na moto dele, como se fosse o ônibus que eu estava, tinha pego o meu irmão. Acordei do meu cochilo rápido com o meu irmão me ligando, falando: Renata, sofri um acidente, um ônibus me bateu em mim, me pegou e não sei o quê. Eu falava, gente, não é possível, que doideira é essa? Coisa de minutos, segundos, não sei. Parece que eu fui até lá, estava lá, vi, assisti, parecia que era o meu ônibus, e a gente estava a quilômetros de distância, não tinha nada a ver o lugar que um e o outro. E então, assim, aconteceram algumas situações que realmente foram reais e que eu visualizei, assim, de uma forma muito dolorosa, mas que, graças a Deus, passou. Hoje eu não tenho mais. Já sonhei com coisas boas também, né? Não só com coisas terríveis, mas é aquilo que o Adriano falou. A gente fica muito no sofrimento, né? No doloroso, no negativo, né? Parece que o mal se sobressai, mas tive também sonhos bons, né? Em alguns momentos. Mas senti isso. É uma coisa, uma sensação muito estranha. E eu não sabia explicar, e até hoje eu acho que eu estou começando a aprender aqui, né? Depois que eu comecei a frequentar, faz 2 meses que eu estou vindo aqui, e eu comecei a dormir muito melhor. Então, para que eu devolvo? Clarinha, posso? Rapidinho?
Olha como as nossas sessões de estudo são maravilhosas, né? Porque de um assunto vai para outro e eh, esses comentários, eles esclarecem não só nós que estamos aqui fisicamente, como também as pessoas desencarnadas que estão aqui. E você tocou num ponto que a gente tem que falar, né? Mediunidade, né? É, mediunidade é a nossa possibilidade de estar exercendo a função de mediador, mediano, intermédio entre o plano espiritual e o plano físico. Se nós pensamos, como já vieram vários esclarecimentos, que nós estamos num planeta que encarnados tem pouco mais de 8 bilhões e que a população total de pessoas presentes nesse planeta é de cerca de 30 bilhões, nós estamos num planeta com muito mais pessoas desencarnadas do que encarnadas. Então, é natural que todos nós sejamos intermediários, todos nós sejamos médiuns. Ah, mas em mim tem essa característica, esse sonho, tem essa coisa, tem essa outra. Tá, uma sensibilidade mediúnica mais aflorada, tá bom. Nós pedimos isso. Você não lembra, mas você pediu para vir com essa possibilidade. E por que que a gente pede, então, para ter essa sensibilidade maior? Para nós podermos ter mais chance de progredir. Progredir como? Progredir em prol, como o Adriano falou, fazendo bem aos nossos irmãos, em prol dos nossos irmãos. A paciente dele, ela tinha uma utilidade grande fazer oração para aqueles que iam desencarnar, né? Nós temos um grupo de trabalhadores no WhatsApp e muitas vezes eu peço orações de pessoas que vêm me falar uma situação, eu peço socorro lá, né? Essa semana, acho que foi ontem, tinha uma pessoa, eu nem dei esse feedback para o grupo, vou dar aqui de viva voz, né? Uma pessoa que estava muito grave, internada no hospital, um senhor tal, e mandei o nome, nos debruçamos em orações, e ele desencarnou, parou o sofrimento dele, e foi uma coisa sem trauma para a família. Isso é um trabalho muito importante. Então, essa mediunidade aflorada, ela precisa ser educada. Educada, com compreensão do que acontece e com mediunidade com amor, como o Adriano falou aqui na hora da oração, né? É, todos nós viemos aqui, como acho que o Heitor fala, por amor, como é que é, Adriano? A gente acaba falando. É, e tem mais um também. Com amor, por amor, não lembro. Mas todos nós temos aqui o nome do amor. Todos nós somos reencarnantes, reencarnados por amor. Alguém nos pediu, nosso protetor pediu que a gente reencarnasse, um familiar pediu, nós pedimos, e o amor de Deus nos concedeu isso. E assim também deve ser o dom mediúnico mais aflorado, que por meio dos sonhos se manifesta grandemente. E a questão 405, que a Fran vai ler agora, das situações que ocorrem durante. Quer que eu leia, Fran? Mediunidade e um exemplo de mediunidade que inclusive está na própria Bíblia, que foram os sonhos de José, José do Egito. Então, esse é um exemplo que está lá no Velho Testamento. Então, de longe, longe, né? Então, assim, há pessoas que têm essa capacidade. É normal acontecer com todos nós. Assim como é normal no dia da sessão haver um obstáculo para a gente não vir, né? Sempre tem. Quanto mais a gente está melhorando, os obstáculos vão aparecendo, mas na hora que a gente persiste, eles vão desaparecendo. Assim como isso,
da medida que a gente vai estudando, a gente vai se doando, vai compreendendo, vai amando mais, fazendo do nosso dia a dia uma sessão, a gente começa a distinguir, o Adriano sempre fala disso, meros sonhos e atividade psíquica de vivências. Ele te falou, né? Beleza. Fala um pouquinho das vivências, Adriano, por favor. Fala, Maria Clara, desculpa, fala aí. Pode falar, deixa o Adriano falar. Não tem problema. Então fala sobre as vivências, diferentes sonhos e vivências. Não, os sonhos, diferente do seu, que é um movimento que você vai precisar fazer para encerrar esse ciclo de sonho, o sonho muitas vezes ele é apagado da nossa memória. Você acorda com a lembrança perfeita, mas durante o dia aquilo parece que vai sumindo, como numa ampulheta, num grão de areia, vai esvaiando ali, vai acabando, vai acabando, vai acabando. A vivência, as questões de vivências espirituais, que muitas vezes vêm como lembranças de sonhos, daqui a 10 anos você vai dar o detalhe certinho. A vivência você não esquece, ela fica ali. Você fala, nossa, a pessoa estava assim, com a roupa tal, eu senti aquele cheiro, eu senti, nós conversamos sobre isso, então assim, aquilo fica como se falasse, ó, essa mensagem você leva para o processo, para o seu movimento de vida, para a sua encarnação, como uma ferramenta. A vivência, ela vem como mais uma ferramenta que o plano espiritual nos oferece. Então, assim, quando você fala assim, eu não consegui, não tive ajuda. Não, você teve ajuda sim. Você lembra daquela situação? Eu lembro daquele sonho. Não, não foi sonho, foi uma vivência que você lembra há 20 anos. Então, assim, e você não mudou. Então, assim, são situações e ferramentas oportunidades que nós não esquecemos. Porque o sonho do dia a dia, ele é como se o nosso cérebro fosse rememorizando aquilo e o que não serve ele vai jogando fora. Então são passagens que você vai esquecer. Agora, a vivência não, a vivência espiritual, ela fica. É diferente do sonho recorrente. Entrar no sonho recorrente agora, É, 405. só falando assim, e tem uma outra coisa, por exemplo, comigo o que acontece? Eu sei que não é sonho, mas toda vez, isso eu tô te falando desde 99. Desde. Opa, pronto. Isso. Não, tem uma outra coisa que, por exemplo, não é recorrente de eu sonhar um dia atrás do outro, e eu considero como uma vivência, porque para mim é muito real, mas toda vez que o meu avô aparece na minha frente, eu sei que a minha mãe vai me ligar no dia seguinte com problema. Desde 99. Eu nem preciso me preocupar, ela vai aparecer com alguma coisa. Entendeu? Então, assim, tem coisas que não dá para explicar. Mas eu já estou preparada. Tocou o telefone, eu já sei. Bom, eu sou um pouco tímida, por isso que eu tenho uma certa resistência. Mas, assim, uma coisa que não é incomodar, que me causa curiosidade. Primeiro, eu queria falar do sonho, né, do Jung, falar do sonho espiritual. A gente sente a diferença pela densidade, não sei se vocês percebem isso, né? Quando é alguma coisa emocional, o sonho é um pouquinho mais pesado, né? Quando é espiritual, é leve, ele flui. Bom, eu vejo espíritos, não é todo tempo, senão eu já estava maluca, de tempos em tempos, ocasiões especiais, às vezes os espíritos me avisam o que vai acontecer, mas não que esteja na minha mão decidir, parece que é um preparo, né? Até o falecimento do meu irmão, o momento que ele estava sendo entubado, enfim, foram dando os processos, muito em questões de saúde. Minha mãe, muitas vezes, em sonho, me avisou coisas que aconteceram naquela semana. Não são coisas que eu posso mudar, não são mutáveis, são constatações, né? Agora, uma coisa que eu acho assim, impressionante que eu tenho cada vez que falece alguém íntimo, não precisa ser família, íntimo,
Eu sonho desde o processo do desencarne até quando a pessoa está bem. Isso às vezes leva 3, 4 anos. Eu vejo a pessoa indo pela né, atmosfera, enfim, andando, eu vejo a pessoa deitada, às vezes eu vejo a pessoa revoltada, como foi o caso de uma amiga que faleceu faz um mês. Ela muito revoltada ainda, eu tentando ajudar, vindo os passistas para acolher, e aí eu vou. E como da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, eu vi até chegar no jardim do hospital, cada um no seu hospital. Meu tio trabalhando no laboratório, já passou passados 5 anos. Eu vou acompanhando. Aí eu fico pensando, por que eu tenho isso? Não seria simples vaidade para, você é especialzinha? Não, eu não acredito nisso. Falar para os outros, muita gente não acredita, né? Acha que é balela, mas me deixa feliz, né? Eu não acredito que eu teria isso só para ficar feliz. Eu queria entender um pouco, será que vocês podem me ajudar? Freud, explica. Você? Eu acredito que a senhora já está num bom lugar, porque todo o processo da mediunidade, é, nós precisamos de uma orientação. E nada melhor que uma casa espírita para orientar todo esse processo, né? E, na verdade, quando a pessoa tem essa sensibilidade, também é um chamado para o serviço espiritual. Porque não é nosso isso, é a nossa missão. E cada um vai desenvolver a sua missão conforme a necessidade. Eu também não gosto de ver espírito, que a maioria que eu vejo não são bons. Então, assim, um espírito lindo, um arcanjo, não vejo isso. Então, assim, eu vou ver espíritos que estão sofrendo, espíritos difíceis. Não, não, não é legal. Se eu pudesse tirar isso, eu tiraria, mas eu não posso. Essa é a minha missão. E essa é uma missão que eu preciso estar dentro de uma casa espírita para exercer. Então, a prática espiritual é importante. Ter a sua vivência espiritual, inclusive para auxiliar essas pessoas a qual você está sonhando, ou que sua amiga perturbada está ali conectada a você dentro de um trabalho espiritual. Por que não? Se você teve essa conexão com ela, por que não trazê-la para cá? Se você está dentro de um trabalho espiritual. Então, essa é a nossa função como encarnados. Uma das nossas maiores funções como encarnados, eu diria, que é auxiliar aqueles espíritos que um dia fizemos mal, numa vida passada, e auxiliar esses espíritos que aqui estão perdidos. Então, assim, dentro da nossa função como encarnado, nós não temos, lógico, poxa, André, mas eu quero viajar, eu quero surfar, eu quero ficar na praia, também quero. Mas, dentro disso, eu tenho a minha função espiritual. E é com isso que o meu espírito evolui. Não é estando na praia, não é viajando. Eu posso crescer intelectualmente, eu posso crescer, estar bem fisicamente, mas se eu não exercer essa função espiritual, eu vou ficar atrofiado. Então, dentro de uma casa espírita, quem que deu um exemplo uma vez, que não sei se foi a Fran, foi o Nicolau, que essa é uma academia espiritual, onde o nosso espírito irá se fortalecer. Então, assim, essa aqui é a musculação espiritual. Porque é aqui que a gente vai crescer, é aqui que a gente vai ficar forte para que possamos passar por processos que a vida oferece e provas que deveremos passar e que vamos passar, tá bom? Então, é. É. Maria Clara. Maria Clara, fala aí, Maria Clara.
Não, eu quero Só um aproveitar. minutinho, deixa só a Maria Clara falar para poder a gente ver. Fala aí, Maria Clara. É rapidinho. É só para, depois de tudo que foi dito, é para lembrar que também na casa espírita a gente encontra o auxílio através dos espíritos que nos auxiliam aí em todo esse trabalho. Por exemplo, cada um de nós acaba tendo contato com o seu próprio instrutor, mentor, chame de como quiser, né? E eu vinha sempre pedindo alguma coisa para a minha mentora, aí ela respondia, como ela sabe que. E eu ali na hora, pensando, estava conversando, aí ela falou por através de uma das meninas aí para mim, para de querer saber tudo, nem sempre a gente precisa saber de tudo. Não sei, porque você insiste que você quer saber. Aí eu fiquei quieta, falei, tá, tudo bem. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu comecei a orar e comecei a conversar com ela. Falei, olha, eu vou explicar porque que eu quero saber exatamente disso. E falei, expliquei para ela. E tudo bem, passou um tempo, aí eu pedi, na verdade, a resposta veio em sonho. Veio exatamente, falei, puxa, olha que maravilha, era isso, só isso que eu queria saber. E eu vivi, e teve uma vivência linda que eu tive, e eu tenho certeza que foi ela que conseguiu, que comandou tudo isso. Então, realmente, é um privilégio quando você tem acesso a esses trabalhos aí, porque você acaba tendo um auxílio quase que particularizado, né? Porque eu pedi e ela me atendeu. E eu esperava pedir isso há anos que eu venho pedindo. E aí ela conseguiu de alguma forma, né? Agora talvez eu já estivesse pronta, e ela me levou. Naquele momento foi feita uma regressão por mim mesma, eu vivi, eu assisti toda a cena e compreendi. Então era essa a informação. E de repente, como ela tentou me dissuadir e eu insisti e justifiquei, bom, então você está muito certa do que você quer, está forte para encontrar a resposta, para te mostrar a verdade. E ela me mostrou. É mais nesse sentido, dizer que realmente eles nos auxiliam muitas e muitas vezes com sonhos para nós mesmos, para nos fazer, para nos auxiliar, para É nos isso. trazer a resposta que nos faz crescer mesmo, para o autoconhecimento. Era isso. Tá bom, Maria Clara, obrigada. Nada, Simone, obrigada. você queria falar uma coisa? Hein, Simone? Sim, estava desativando aqui o som. Boa noite. Vou falar uma coisa, uma vivência bem rapidinha, que eu acho que é muito importante, isso pode servir de exemplo para outras pessoas. O Adriano comentou rapidamente do fato de não dormir com raiva, e eu tive uma vivência muito forte em relação a isso, há um tempo atrás. Eu briguei com o Adriano por algum motivo, que com certeza eu tinha razão, né, gente? Porque marido, né, deixar a roupa fora do lugar, mas era uma coisa boba, tá? Com certeza você tinha razão, Com certeza Simone. eu tinha razão. Não Lógico. lembro nem exatamente o que era, mas eu com certeza tinha razão. E era uma coisa meio boba, sei lá, roupa jogada, alguma coisa assim. E eu fui dormir brava com ele. E essa noite foi simplesmente, eu acho, uma das piores da minha vida. Eu fui levada para lugares realmente, para mundos inferiores, de fato. E eram pessoas me pegando, e eram pessoas me agarrando, e eu não conseguia sair daquela situação, por mais que eu tentasse acordar. E rezava, e eu pedia ajuda, Nossa Senhora, me ajuda, Nossa Senhora, e foi assim a noite toda. E aí ele acordou mais cedo para ir trabalhar, e eu só consegui, me lembro que eu só consegui abrir o olho e eu falei, me ajuda. Eu não estou conseguindo sair dessa situação. E aí ele veio, me deu um passe, foi quando eu consegui despertar e sair daquilo tudo. E aí, na ocasião, ele ainda estava em casa, veio um espírito durante esse passe e se comunicou comigo. E ele me disse o seguinte: eu sabia que eu teria acesso a você em algum momento. A tua raiva me levou a ter acesso a você. Então, o quanto isso é de fato importante, a questão de você não dormir com raiva. Porque aquele espírito é um espírito, inclusive, da minha família, que já desencarnou e que persegue muito a minha família. E ele disse: a sua família é raivosa. E eu, com certeza, estava conseguindo administrar bem essa questão de dormir bem, dormir tranquilamente, né? Claro que sempre com alguns reveses aí, de sonhos mais difíceis, mas esse, de fato,
foi uma vivência muito difícil. Neste momento, foi a minha brecha, né? A minha raiva, foi a oportunidade que esse espírito precisava para ter acesso a mim. Então, acho que vale a pena a gente pensar bastante sobre isso, hein? Só isso, pessoal. Só pegando o gancho, só para a gente fazer assim, viajar muito. A Yara falou sobre algumas coisas que ela vê. E aí ela falou sobre isso, né? De a pessoa vir e ela saber, ter conhecimento. Mas, gente, a resposta que nós lemos antes está te dando a resposta. Aqui está escrito exatamente isso, olha. O que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa? Não tendes numerosos exemplos de que há pessoas que aparecem em sonhos para advertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? Aqui nós estamos falando sobre sonhos, mas evidentemente você falou sobre a mediunidade. E essas notícias que você tem são em sonhos que você recebe de aviso, você viu? São em sonhos, é isso? É, são em sonhos 90%. 10% é assim. Então, assim, mas basicamente é isso. Nós estamos falando aqui sobre as coisas que acontecem no momento que a gente sonha, né? Durante o período que a gente sonha. E a resposta foi dada pelos espíritos lá no século XIX. Nós temos e nós recebemos essas permissões. Os espíritos podem fazer isso. E acho que, se a gente for pensar, o que o Adriano falou para você, o que o Adriano falou para o Jorge, o que eu falou. Basicamente, gente, vamos pensar. O que é sempre? É auxílio que a gente está recebendo, é um alerta. Nós estamos sendo alertados. Então, os sonhos, eles acabam aparecendo e eles vão aparecer de diferentes formatos. Por quê? Para a gente poder dar atenção, não no sentido, como disse antes, de ser algo assim definido, um ledor de sorte, que uma coisa realmente significa a outra. Mas, nesse sentido, a cliente no sentido de sonhar com a pessoa e ela ia desencarnar. Em vez de maldição, uma missão. Ela tinha a possibilidade de orar por aquela pessoa. Se você ouve ou assiste, sonha tal, com uma pessoa, tá vendo o que está acontecendo, olha, que pensa, você pode orar, você vai fortalecer, lembrar. A gente não está fortalecendo só quem, na verdade, a gente está fazendo energização com a gente. E essa energização com a gente se espalha. Energia é algo que se espalha, transmite, contamina tudo. Então, se a gente vibra na ideia, na oração, no intuito de querer o bem por uma outra pessoa, se a gente está vibrando o bem, qual é a primeira pessoa que recebe essa vibração? Está na gente. E como o Adriano falou logo no começo, a questão da maledicência. Se a gente se compraz no falar mal, no pensar mal, no comunicar alguma coisa em relação a outra pessoa, a primeira vibração é exatamente da gente, né? Só um pouquinho aqui, tá. É assim, gente, só para a gente pensar. Muitas coisas que nos acontecem, como disse a Maria Clara com o exemplo dela, a gente muitas vezes não tem a resposta explicadinha nos mínimos detalhes como a gente gostaria. Mas à medida que a gente vai tendo contato com as informações, aquilo ali sempre é um arcabouço de informações, de conhecimento que a gente vai adquirindo, até que você vai elaborando as coisas dentro de você. Muitas vezes não é necessário que a gente receba a resposta diretamente, mas que a gente vá assimilando tudo isso até que você elabore. O Adriano sabe o que é o processo de terapia, de análise. O terapeuta, que a gente sempre brinca, o terapeuta faz o quê? Ele faz, aham. Então, aí a pessoa fala alguma coisa e ele repete o que a pessoa falou.
E a pessoa fala assim, então, mas aconteceu isso, eu fiquei com raiva. E aí ele fala, aconteceu isso e você ficou com raiva. E a pessoa escuta. O que que é a terapia pela palavra, gente? A cura pela palavra é isso. É você se escutar. Então, a gente tem a tendência, e eu me incluo nisso, eu tenho isso. Ai, como eu gostaria que as respostas fossem todas bem explicadinhas, assim, olha, está acontecendo isso para você fazer assim, 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 assado. Ah, isto ocorreu com você porque você mereceu isso, porque você tinha que, porque isso é. Então, isso é o desejo. Mas, devagarinho, a gente vai escutando a gente mesmo. O fato de você ter exposto as suas questões já é um trabalho com você mesmo. De modo que aí você vai elaborando a melhor resposta para as perguntas que a gente faz, vem da gente mesmo. Por mais difícil que isso possa parecer. Porque seria muito tão mais fácil, mais cômodo alguém falar para mim. Alguém vai te contar. Então, se alguém te contar, depois você conta para a gente. Fala, Nicolau, para a gente poder ler a última questão hoje. Vamos lá. Então, a, a pergunta que você fez e que todos nós fazemos, será que é para eu desenvolver, né? Mediunidade, para que serve? Mediunidade aflorada. A resposta deu Jesus. Ele não falou qual era o maior mandamento? Amar a Deus. E o segundo? Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E aí ele explicou, dando um exemplo da parábola do bom samaritano e quem quer o próximo, quem agir como o próximo, tal. Então, na verdade, todos nós, o Adriano falou isso agora, nós temos compromisso com os nossos próximos. Toda a mediunidade vem para que a gente possa ajudar mais, tratar mais, doar mais amor. Não precisa ser necessariamente dando uma comunicação mediúnica ou fazendo uma psicografia, mas ela vem para que você possa trabalhar na seara do Cristo. Em qualquer lugar, em qualquer religião. Qualquer religião. A mediunidade não é privilégio dos espíritas, pelo contrário. Tem muito mais médiuns por aí do que no espiritismo, porque tem muito mais outras religiões do que o espiritismo, né? Mas em qualquer lugar ela vem para que a pessoa possa trabalhar mais e melhor. E eu entendo que estar numa casa espírita é um enorme facilitador, porque para nós falar em espírito não causa nenhum constrangimento. A gente sabe, espírito é uma pessoa desencarnada. Nós vamos desencarnar, vamos reencarnar de novo. A gente sabe disso, né? Agora, a resposta de como canalizar isso é o que a Fran falou. Aí é uma resposta sua. Como é, é, dirigir esse dom, ou o que ela falou também, às vezes eu sinto como dirigir esse dom para o bem, ela vem, basta a gente buscar. Se a gente começa, a Maria Clara não falou, eu perguntei, a resposta veio, ela vem sempre. Jesus disse, tudo está em Jesus, né? Buscai e achareis. Só para complementar, assim, quando você falou, mas por que que eu venho nessa? Por que que aparece essas vivências? A forma como eu sempre encaro isso, além de ser uma ajuda, eu acho que dá para entender o alcance do quanto você foi ajudada com essas visões, você pensando a sua vida se você não soubesse que existem espíritos ou se você não acreditasse em vida após a morte. Se você dissesse, como muitas pessoas falam, não, morreu, acabou, provavelmente você teria tido decisões diferentes no decorrer da sua vida. E o fato de você ter decidido, porque você sabe que está num processo, isso certamente te fez a tomar algumas decisões que foram melhores para você, além da ajuda para o outro. Eu vejo dessa forma. Pelo menos eu passei a tomar outras decisões depois que não foi uma questão de crença, foi uma questão de é fato, é consciência, é fato.
E a questão de que você também comentou e que também acontece às vezes comigo, não é com todo mundo que a gente pode conversar. Então, isso também faz com que tenha que baixar um pouco a vaidade, porque você está vendo, você tem que ficar quieta, você tem que respeitar o jeito que o outro é, né? Você está vendo a pessoa quebrar a cara, mas você não pode impor aquilo que você acredita e aquilo que você sabe que é. Então, eu acho que nesse sentido, quando você aprende a fazer isso em relação a espíritos, de alguma forma você também aprende a fazer isso em outras instâncias. E isso acaba nos ajudando. Então, eu vejo como, né, é que eu sempre levo para o hermetismo, mas a questão é um ciclo, é fluxo e refluxo. Então, se há uma resistência ou há uma dificuldade de fazer um determinado movimento, vem a vida e te traz algo especial, algo diferente que te capacita de uma outra forma. Então, assim, para mim ajudou muito nesse sentido, né? Na minha família ninguém dá bola para espírito, né? Eu falo, gente, não é assim, é assado, já me falaram, não quero saber, né? De eu falar assim, precisa fazer exame de... Me veio que você tem que fazer exame, se não vou fazer porque você não tem que se meter na minha vida, tá bom? Fica doente, entendeu? Então, nesse sentido, eu vejo dessa forma, ajuda. Perguntei para Adriano, quando a gente está num ambiente assim, você vê vultos passando atrás de você, na sua lateral, você ouve vozes te chamar seu nome claramente, e você simplesmente responde e não tem ninguém. A minha mãe falava assim, se não responde, que é a morte. Mas é assim, pra gente ir no nosso ambiente, uma vez meu filho falou assim, estava até na outra casa. Nossa, papai, tinha uma parte do brinquedo, um quarto das crianças lá. Nossa, papai, eu abri a cortina e tinha um rosto lá. Falei, filho, é o que mais você vai ver no centro espírita, são espíritos. Então, aqui é um ambiente propício para você percebendo a sua sensibilidade, você vai estar ouvindo, você vai estar vendo vultos, você vai estar vendo situações. Isso é normal, isso acontece mesmo. Conforme você vai frequentando no trabalho, em casa, mas lembre-se, se fica na sua cabeça, você pode falar assim, ó, antes era Áurea 173, agora ó, só fala comigo na o Morgado de Mateus 436, não é isso? Fala comigo na Morgado de Mateus 436. Então, assim, não consigo te ajudar. Você pode falar, você pode responder, não precisa responder em voz alta. Mas fala baixinho, fala. Ou mentalmente. Alguns, alguns não têm a capacidade de, mas é importante que a gente não pode ficar assim, não, estou louco, não, vou ouvir, não, fica quieto, não, cala a boca, não, não, eu vou falar o sinal da cruz, não. Eu ouço muito salmo, Sim. acompanho muitas orações de São Miguel Arcanjo também. É uma forma de você estar conectada ao plano espiritual, e isso é importante. Então, assim, quando você se conecta, você eleva, você expande a sua energia. Quando você expande a sua energia, é natural que você comece, é como rádio, você começa a pegar mais frequências, ampliando esse canal. Gente, vamos encerrar por aqui. Não. Antigamente falava que você escutava vozes, era morte. Se for falar agora, não. Agora não. Gente, mas olha só como é que é importante. Vejam só como é que é super interessante e importante uma reunião dessa, né? E a gente tem experiência também nesses anos todos de funcionamento, não só a gente, como em outros lugares, pelos quais a gente já passou também, que dias de estudos são dias com menos frequência de pessoas.
tem menos gente. E aí a gente vai vendo a importância que é, né? A gente vê também que, às vezes, como a gente já comentou aqui, a gente está num determinado assunto e, às vezes, parece que o assunto começa a se espraiar, a derivar e tal. Acontece que a gente sabe também que não somos só nós encarnados que estamos presentes a essa reunião. E que tanto a gente que está aqui, quanto todos aqueles que nos assistem no plano espiritual, todos temos as orientações, todos temos as intuições, nós estamos sempre protegidos e orientados e intuídos. Então, muitas vezes, as questões que a gente faz, elas vêm de alguma intuição. Às vezes, é alguma intuição que quer realmente bagunçar o coreto. Mas até isso é importante que todos nós estejamos atentos para poder também receber a intuição de fazer a coisa fluir. Então, ao mesmo tempo que há derivação, há também sempre essa coisa de a gente ir para o fechamento e reforçar sempre a importância de a gente cada vez mais crescer no conhecimento, né? Adquirir mais consciência, saber que a gente estando numa casa espírita como essa, graças a Deus, séria, que se propõe a ser realmente um espaço em que a gente trabalhe no amor, com amor e pelo amor, né? Simplesmente amor, é isso aqui, né? Então, gente, é isso que a gente vai parar por hoje, né? Eu acho que haveria, claro, muito mais coisas para a gente poder continuar, e a gente fez hoje 2 questões. Por isso que a gente tem quase 10 anos de funcionamento e está na 403 e o livro tem mais de 1000, né? Por quê? Porque a gente tem um interesse, de repente, ir adiante, né? O Nicolau andava falou assim, olha, na 405 vai ter a resposta dos sonhos recorrentes. Mas está tudo certo. E a gente sempre lembra, também como numa escola, não é só aquilo que a gente vê em sala de aula. Na medida do possível, que cada um de nós volte lá na questão, leia de novo em casa, de repente vai procurar algum assunto correlato, alguém que já explanou sobre aquilo, auxilia o seu pensamento, né? E aí isso tudo enriquece o conhecimento da gente, tá? Então, espero que tenha sido tão produtivo para vocês como para mim, especialmente foi, né? O Jorge falou de sonho recorrente, eu lembrei de um que eu tinha muitos anos atrás e que eu desenvolvi isto. A hora que começava o sonho, eu falava assim, já sei o que vai acontecer. E eu tinha um mecanismo para sair do sonho. Então, eu tinha desenvolvido. Não, não usei a moedinha. Eu sabia que era só gritar mesmo. Porque eu sabia, no sonho eu pensava exatamente isso. Eu falava assim, era um sonho aflitivo, e aí eu desenvolvi isso. Eu gritava, porque eu sabia que se eu gritasse, no sonho a voz não saía, mas de verdade saía, e aí eu acordava com o meu grito. Não, nem estava comigo na época. Não, foi há muito tempo, eu era muito jovem, gente. Bom, é isso. Então, nossa, falei todo, nem mudei a câmera aqui. Mas quem que pode fazer a oração de encerramento? A garganta? Sabrina? Então vamos lá, Sabrina. Só lembrando aqui, pessoal, a água que nós todos trazemos aqui para o centro, ela está sendo fluidificada durante todo o período que nós estamos aqui, tá? E em casa, alguém está com a água, deixa ela do lado, ela estará sendo fluidificada também, porque você está em sintonia com o centro, tá? E essa água vai ser utilizada durante a semana, você só vai completando, até reabastecer na próxima semana, tá? Então, é isso. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pegar as nossas águas e agradecer ao Mestre Jesus
por mais essa oportunidade de aprendermos com tanto amor com cada um desses nossos amados irmãos encarnados e desencarnados. Que essas palavras e todo esse compartilhamento, tanto de conhecimento quanto de vivência, possa movimentar cada vez mais as vibrações de cada um, vibrações essas cada vez melhores, e que todo esse conhecimento, ele se estende desde quando nós nos preparamos para dormir, durante o nosso sono e quando a gente acorda para começar um novo dia. Sempre lembrando que não há mal que dure para sempre e que o bem, ele sempre irá vencer. Mais do que isso, o bem vai vencer, está vencendo em cada um de nós, nos nossos corações, a cada dia. E que nós possamos ter a plena ciência, a plena certeza de que somos 24 horas por dia, 7 dias por semana, instrumentos de Jesus. Então, para isso, precisamos ser os melhores servidores que pudermos ser. Que assim seja, Mestre Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, pessoal. Até a próxima semana e uma boa semana para todos. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Boa noite.